primeiro movimento do círculo virtuoso da delegação é dar direção para o fazer das pessoas sob a gestão do líder e construir com elas sentidos, porque pode ser mais de um, sobre estes fazeres. E para a gente entender quão essencial é este primeiro movimento, eu quero convocar a origem da palavra líder. Líder tem uma origem nórdica e significa aquele que indica o caminho e que conduz as pessoas por aquele caminho. Esse é o significado da palavra líder. Vamos imaginar lá nos primórdios o homem nômade indo de um lado para o outro, caminhando dias, meses, anos a fio, enfrentando o desconhecido, em busca de melhores condições climáticas, geográficas, melhores condições de vida. Então imagina um monte de gente andando, sem saber para onde, com medo desse desconhecido, com medo do que iam enfrentar pela frente, sem bússola, porque a bússola nos primórdios eram os movimentos do céu, né? Então imagina isso. Imagina a importância de uma figura que organizasse essa galera toda, né? E que desse a direção, propusesse uma direção e conduzisse todo mundo em segurança para caminhar rumo a essa direção, né? Rumo a esse desconhecido. Esse era o papel do líder, um papel fundamental, né? Apontar a direção e conduzir todos nesta mesma direção. Então, imagina só quantas estratégias esse líder tinha que usar para colocar mulheres grávidas, crianças, idosos, pessoas doentes e pessoas sãs, gozando de plena saúde, todo mundo junto, caminhando num ritmo certo, para não deixar os mais vulneráveis caindo pelo meio do caminho, né? Quantas estratégias esse líder tinha de criar, usar para fazer isso acontecer, né? Imagina as histórias, as narrativas que esse líder tinha de contar para essa galera toda, para convencer essas pessoas, influenciar essas pessoas e inspirar essas pessoas a verem motivo, a se sentirem motivadas, né? Verem motivo, verem razão, enfrentar tudo aquilo sem saber ao certo, sem garantia nenhuma do que iam ganhar lá na frente, da onde eles iam chegar. Então, imagina o papel deste líder. As pessoas querendo desistir no meio do caminho, desacreditadas, revoltadas, né? Pô, o que a gente está fazendo aqui? Olha aqui, gente morrendo no meio do caminho. E para quê? A gente não sabe onde a gente vai chegar. Para que a gente está fazendo isso, né? E aí, o papel do líder de construir com essas pessoas sentidos para todo aquele esforço. Dizem que o ser humano ele é movido por desafios. Não, o ser humano ele é movido por sentido. Se aquele determinado desafio fizer sentido, se o sujeito ele conseguir enxergar sentido naquilo, motivo, razão, né, motivação, isso pode inspirá-lo, né? Inspirá-lo, enchê-lo de ar, de vida, para ele poder enfrentar, aderir, né? Comprar aquele desafio, aderir e seguir no desafio. Caso contrário, se não houver inspiração, se não houver motivo, nada feito. Ele não adere e a coisa não acontece. Então, o primeiro movimento do círculo virtuoso da delegação é a essência do ser e do fazer do líder. É o que faz um líder ser um líder. É, portanto, a sua capacidade de dar a direção e de colocar todo mundo seguindo nessa direção, vendo sentido em seguir naquela direção. Então, para fazer isso, algumas perguntas, algumas reflexões e respostas são fundamentais que sejam feitas pelo líder junto com o seu time. Não é ele sozinho,
ele junto com o seu time, que é, para onde nós vamos? Né? Olha a direção, para onde nós vamos? Aonde a gente quer chegar com isso? Né? Aonde a gente vai estar querendo chegar, se a gente seguir nessa direção? O que nós vamos fazer? Ou seja, quais os papéis e responsabilidades de cada um? O que cada um vai fazer? Quais as metas, né, individuais, coletivas, né? O que nós vamos fazer para chegar lá aonde a gente quer chegar? Como nós vamos fazer? Quais os planos de ação, né? Um plano de ação bem detalhado, com as atividades, todas as atividades, os responsáveis por essas atividades, os prazos de entrega dessas atividades. Isso é um bom plano de ação, né? Então, esse é o como. E, finalmente, não menos importante, o porquê nós vamos fazer tudo isso. Qual o motivo, qual a razão de se fazer tudo isso? Quais os sentidos desse fazer? O que eu, Patrícia, pessoalmente, eu testemunho ao longo de todos esses anos é que os próprios líderes, normalmente, comumente, eles desconhecem o sentido. Eles não têm essas perguntas e muito menos as respostas, muito menos a reflexão. Então, eles desconhecem ou não concordam ou não acreditam com o sentido, com aquela direção e com o sentido daquilo tudo. Né? Então, se o líder, que é quem conduz, que é quem dá a direção e conduz as pessoas para seguirem naquele caminho, se ele mesmo desconhece ou não acredita ou não concorda, porque também não foi construído com ele, normalmente vem top-down, né, goela abaixo, né, ele vai reproduzir isso com o time dele. Então ele também não vai saber construir isso com o time dele. E é o que normalmente a gente assiste. Líderes que não compram a ideia, que nem sabem por que estão fazendo aquilo, fazem porque tem que fazer e reproduzem, cascateiam isso para o time, e aí fica um time sem direção, apático, sem motivação, sem inspiração, e um time que performa muito mal, né? Que não consegue fazer o que está ali para fazer. Né? Quando eu digo sentido, construir sentido, é mais do que um, muitas vezes, né? Não é um único. E é diferente de prazer, porque às vezes as pessoas confundem. Sentido é ter prazer no que está fazendo. Não, isso é um privilégio. É uma grande minoria que vive prazer no que faz. A grande maioria não sente prazer nenhum no que faz. Vive sem nenhum prazer no que faz. Eu não estou falando de prazer, eu estou falando de sentido. Qual o motivo? Né? E às vezes o motivo é simplesmente: Patrícia, eu estou aqui para ganhar meu salário no final do mês e pagar minhas contas. Esse é o sentido. Tá, então vamos nos conscientizar desse sentido. Vamos deixar tudo muito claro que é esse o sentido, né, da história. Então isso precisa ser nomeado. Às vezes o prazer você vai viver com seus amigos, com a sua família, na igreja, no domingo, encontrando sua família, no teu casamento com seus filhos. Aí eu não sei onde você vai viver o prazer, né? Mas estamos falando de algo diferente e anterior, né? Que é o sentido disso, o porquê você faz o que você faz. Né? Eu fiz trabalhos muito bonitos com altas lideranças, mas também que me alimentava muito com chãos de fábrica. Né? Então, por exemplo, empresas de transporte com motoristas, por exemplo. Então, fui lá fazer trabalho de conscientização com motoristas. Aí chegava, e aí, o que você faz? Eu levo as pessoas de um lado para o outro. Tá, mas o que mais você faz? O que é levar? O que significa? Qual que é o sentido? O que significa você levar pessoas de um lado para o outro? Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo
enquanto você está levando, você está tirando elas da casa delas e levando para o trabalho. O que, que acontece nesse meio do caminho? Como é que elas estão? Olha o percurso, a importância do percurso, a qualidade do percurso, elas chegarem com segurança. Olha o resultado. E se você não existisse? Como é que seria isso? Né? Olha a importância do seu trabalho, olha o sentido do seu trabalho. Então as pessoas entravam para esse trabalho comigo com uma falta de sentido. Eu faço isso porque eu faço, porque eu sou pago para fazer. E saíam com outros sentidos. E sentindo, portanto, que, puxa, olha o que eu faço. Eu achava que era isso e é muito maior que isso. Né? Os faxineiros, os que limpam, os que arrumam, né? Criam todo um ambiente gostoso para as pessoas trabalharem, que fazem movimentos repetitivos, todo santo dia a mesma coisa. Olha a importância dessas pessoas entenderem qual o sentido do trabalho delas, olha a importância do trabalho delas, de propiciar um ambiente saudável, salutar, limpo, organizado para as pessoas trabalharem, né? Viverem tantos desafios ao longo do dia, e olha tudo limpo no seu lugar, olha a importância disso. Então, esse é um trabalho de construção de sentidos, fundamental para se inspirar as pessoas a trabalharem. Né? E um líder inspirador é um líder que consegue fazer isso, construir esses sentidos. Isso pode ser feito individualmente, com cada um, líder e liderado, um a um, como também em grupo, que eu sempre aposto muito, né? Trabalhos em grupo são muito fortes, muito potentes, muito mais do que os individuais, então é legal fazer isso em grupo. Esse movimento de dar direção e construir sentidos, ele precisa ser feito no mínimo numa frequência anual, ou a cada meta redesenhada, a cada novo desafio, a cada nova empreitada, nova tarefa, nova entrega, é importante rodar, fazer esse primeiro movimento rodar, né? Então, para onde a gente está indo, né? Como que a gente vai, o que a gente vai fazer no meio do caminho, como a gente vai fazer e por quê, quais os sentidos da gente fazer isso que a gente vai fazer, né? A cada novo entrante, uma nova pessoa que entra no time, é importante rodar a ferramenta, fazer esse primeiro movimento. Olha, você está aqui para isto, vamos chegar nisto, a gente vai assim, cada um fazendo isso. É importante que você saiba o que cada um está fazendo e a sua parte neste todo, né? Então, esse movimento é essencial num trabalho, num exercício de delegação, de gestão de pessoas. No próximo vídeo, a gente vai falar do segundo movimento, que é o movimento de mapear e orquestrar o time, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo.